Bom, muito boa tarde. Eu quis aproveitar, digamos, estes dias de tréguas da inclemência climática que temos tido para, por um lado, poder saudar todos aqueles que na Proteção Civil têm feito um trabalho extraordinário ao longo de todo este ano, prestar a minha homenagem aos 4 bombeiros e ao piloto que perderam a vida no combate aos incêndios florestais e fazer o ponto da situação da forma como tem sido possível este ano compatibilizar quer o trabalho normal da Proteção Civil com a situação tão excepcional que estamos a viver com o Covid. Obviamente, é muito cedo para fazer balanços, vamos aguardar como as coisas vão correr daqui para a frente, mas o apelo que eu gostaria de fazer a todas e a todos os portugueses é que, apesar de dias como o de hoje serem dias, obviamente, anómalos para o que é normal em agosto, não esquecer que não podemos baixar, também na prevenção dos riscos de incêndio, a guarda. E, portanto, tal como é fundamental usarmos máscaras nos locais onde ela é necessária, de lavarmos constantemente a mão, de manter a etiqueta respiratória, é absolutamente fundamental evitar todos os comportamentos de risco que possam criar riscos de incêndio. Esse não é um risco que desapareceu, o Covid não consumiu os outros riscos, eles estão lá, eles existem. Nós tivemos no passado mês de julho algumas dificuldades técnicas Nós tivemos no passado mês de julho o mês mais quente desde 1931 e, portanto, não podemos ignorar que é um risco que permanece e, portanto, todos não somos demais para sermos agentes também de proteção civil, prevenindo os riscos, porque se nós fizermos o nosso trabalho, todos aqueles que são bombeiros ou outros agentes de proteção civil terão, obviamente, menores situações de combate para enfrentar, menores riscos para enfrentar e, como já vimos este ano, os riscos tiram mesmo a vida e já houve 4 bombeiros e um piloto que já perderam a vida este ano. Senhora Primeira-Ministra, preocupar os portugueses, por esta altura também, a situação que se vive nos lares, a meio da controvérsia com a Ministra Ana Mendes Godinho. Como é que acompanhou estes últimos dias, quer na polémica com a Ministra, quer na situação que se vive nos lares por este país? Bom, a preocupação com os lares não é uma preocupação dos últimos dias. É uma preocupação que está presente desde o primeiro minuto. Nós sabemos que a população idosa é particularmente vulnerável ao Covid e, portanto, os espaços onde se concentram de uma forma muito particular a população idosa são, obviamente, locais de maior risco. Por isso, desde o início desta pandemia, que temos trabalhado com grande proximidade com as IPSS, as misericórdias, as mutualidades, para reforçar as condições de funcionamento dos lares. Houve um reforço financeiro muito substancial, um aumento de 5,5% das transferências para o apoio aos lares. Houve uma linha especial de apoio aos equipamentos e tem sido feito um trabalho muito grande. Convém não esquecer que há mais de 2.000 lares no país, que temos mais de 90.000 utentes nos lares e mais de 60.000 profissionais. Foi por isso que nós fizemos, não sei se recordam, uma ação muito intensa de testagem de todo o pessoal nos lares, de forma a prevenir os riscos. Foi por isso que durante vários meses tivemos de impedir as visitas aos lares para diminuir os riscos. E é por isso que a preocupação não é de agora, é uma preocupação que tem vindo desde sempre. Mesmo relativamente a este caso que tem sido mais falado nos últimos dias, a propósito do lar de Reguengos de Monsaraz, eu gostaria de recordar que a Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade, Ana Mendes Godinho, instaurou um inquérito logo no dia 12 de julho e no dia 16 de julho já estava a comunicar os resultados do inquérito ao Ministério Público para os efeitos próprios da investigação por parte do Ministério Público. Por isso, os relatórios que têm sido feitos posteriormente não são uma novidade. Tem, aliás, factos contraditórios, há múltiplos relatórios, mas no que diz respeito à fiscalização dos lares, que é um trabalho que compete ao Ministério do Trabalho fazer e que tem feito,
Só o ano passado, em 2019, foram encerrados cerca de 100 lares que estavam a funcionar sem condições para o exercício dessa atividade. Logo no dia 12 de julho foi instaurado um inquérito a este lar e logo no dia 16 foi participado ao Ministério Público. Portanto, eu acho que nós, neste momento, não nos devemos distrair daquilo que é o essencial. Nem estarmos aqui com polémicas que são artificiais. Cada um deve se concentrar a fazer aquilo que lhe compete fazer. O Ministério do Trabalho e da Solidariedade compete-lhe fiscalizar os lares e apoiar os lares. As misericórdias, as mutualidades, as IPSS não são nossos inimigos, são nossos parceiros. E, portanto, a nossa primeira preocupação é apoiar de como responder a esta realidade, que obviamente tem um peso muito grande, é um enorme desafio para quem gera cada um dos lares. Segundo lugar, se posso terminar. Segundo lugar, compete-lhe, para além de apoiar, compete naturalmente fiscalizar. É isso que faz regularmente, e por isso só no último ano foram encerrados 100 lares. Foi isso que foi feito neste caso, e por isso, mal se verificou a situação, foi instaurado inquérito e esse inquérito foi comunicado ao Ministério Público para as competências próprias. Não houve das palavras da Sra. Ministra nenhuma tentativa de desvalorização da gravidade. Se se tratasse de desvalorizar a situação, não tínhamos feito, ao longo de todos estes meses, estes trabalhos com as entidades que gerem os lares. Convém não esquecer que os lares não são do Estado. Os lares são fruto da atividade do terceiro setor, que são parceiros fundamentais na nossa sociedade, como são as IPSS, as misericórdias, as mutualidades, com quem temos trabalhado muito proximamente. Se desvalorizássemos a gravidade da situação, não tínhamos feito um reforço de 5,5% daquilo que são as transferências e os recursos financeiros transferidos. Não tínhamos feito um esforço de investimento brutal nos equipamentos de proteção individual. Não tínhamos feito a testagem de todas as pessoas que trabalham nos lares de forma a prevenir os riscos. Portanto, não há qualquer tipo de desvalorização. Agora, o que não podemos também fazer é confundir a árvore com a floresta. E isso é muito importante. Porque senão as pessoas, as famílias, muitas famílias portuguesas têm entes queridos que estão internados nos lares. Nós não podemos criar uma situação de alarme que não se justifica. E, portanto, quando nós temos mais de 2.000 lares, quando temos mais de 90.000 pessoas que são utentes dos lares, é importante que as pessoas saibam que, felizmente, o número de lares onde tivemos problemas e o número de pessoas que foi atingida é uma percentagem diminuta do universo destes lares e das pessoas utentes. Isto não é desvalorizar e dizer, oh, não vale a pena preocuparem-se. Não. Nós temos que nos preocupar, mas não há razões para alarme. E, portanto, se nós não contextualizamos estas situações, o que é que as famílias portuguesas que têm pessoas nos lares ficam? Em que situação é que ficam? Ficam numa situação de profunda angústia e de profunda alarme. Portanto, nós temos que ter noção, quer dos casos que existem, mas também enquadrar e contextualizar essa informação no conjunto da situação. Portanto, neste caso concreto, não só não houve nenhuma desvalorização do ponto de vista da investigação, foi logo feito o inquérito em julho, foi logo comunicado ao Ministério Público no dia 16 de julho. Eu recordo que neste caso concreto o Estado não regateou esforços. Pelo contrário, até mobilizou as Forças Armadas. Quando alguns profissionais se recusaram a ir cumprir as suas obrigações profissionais, dando assistência médica aos utentes daquele lar, o Estado mobilizou as próprias Forças Armadas para intervir junto do lar, quer na assistência pessoal, quer inclusive na assistência médica. Quer enquanto as pessoas estiveram no lar, quer depois das pessoas terem sido transferidas do lar para uma novas instalações disponibilizadas pelo município de Reguengos, de forma a permitir a desinfecção daquelas instalações. Portanto, não vale a pena. A situação já é suficientemente grave para estarmos a gastar energias com polémicas que são artificiais. Que cada um faça o seu trabalho. E, portanto, eu nunca gosto de alimentar polémicas e acho que, sobretudo, numa fase de crise como esta que estamos a viver, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, onde há tanta gente a sofrer com perda de emprego, com receio de vir a perder o emprego, com perda de rendimentos porque estão
em layoff ou porque estão em atividades que neste momento têm que estar encerradas. Pessoas que têm hoje muito menos procura do que tinham no passado dos serviços que prestam. Nós temos de ter um enorme respeito pelos cidadãos e não estarmos aqui a alimentar polémicas. E, portanto, aquilo que faço é alarguei o meu estômago para ter uma maior capacidade de gestão de muitas das coisas que vou ouvindo e é que não vou responder agora. Porque não é de polémicas que o país precisa. O país precisa é de soluções para os problemas. Infelizmente temos muitos problemas. Temos problemas porque temos continuamos a ser num país onde temos um enorme risco de incêndio, temos que ter todos estes milhares de agentes de proteção civil mobilizados, preparados para combater os incêndios. Temos que todos fazer um esforço enorme para conter esta pandemia, que não está tratada. E porque, como todos nós sabemos, conforme vamos desconfinando e libertando as atividades, aumentando a nossa proximidade, a nossa atividade, os nossos contactos com os outros, aumentamos o risco, quer de transmitir, quer de contrair. E, portanto, isso requer uma enorme disciplina. Temos empresas que estão a fazer um esforço brutal para poderem sobreviver. Estão famílias que estão a sofrer muito, quer porque perderam o emprego, quer porque estão a perder rendimentos. E, portanto, o que nós temos a fazer neste momento é unir esforços e não começarmos a apontar os dedos a uns e aos outros e tal. Portanto, eu não vou. Também podia fazer, mas não vou fazer. Não vou fazer. E, portanto, engolirei em seco, farei a minha gestão e farei, sobretudo, aquilo que me compete. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer é que não vale a pena pedirem admissão de membros do Governo, porque quando eu não tiver confiança em algum membro do Governo, eu resolvo o problema. Agora, eu tenho toda a confiança na Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, no trabalho excepcional que tem vindo a fazer, a enfrentar as situações de proteção do emprego, de criação de N novas prestações sociais para responder a situações de pessoas que, no grau de informalidade laboral que existe, infelizmente, em grande dimensão na nossa sociedade, não tinham qualquer tipo de proteção. Ou pessoas que achavam que a segurança social era uma coisa que os havia de preocupar quando chegasse a idade da reforma e que não fizeram também os descontos que deviam ter feito. E fomos encontrando, e ela em particular foi encontrando, formas de responder a estas diferentes situações. O apoio que tem sido feito aos lares e a todos os outros equipamentos sociais. O esforço brutal que foi feito de testagem e de reforçação. Portanto, tenho toda a minha confiança, está a fazer um excelente trabalho, vai continuar a fazer um excelente trabalho e queria também aqui dar uma palavra de tranquilidade aos portugueses. Para dizer o seguinte, é evidente que há lares e lares, mas as nossas misericórdias, as nossas IPSS, as nossas mutualidades estão também a fazer o melhor de si próprio. Agora, se perguntam se estão todos preparados para uma situação desta dimensão, é evidente que não estão. Não estão a essas instituições, como não está em nenhuma outra instituição. E por isso temos estado a trabalhar em conjunto para reforçar os meios, para permitir melhor trabalho em conjunto. E há uma articulação muito importante entre o sistema de saúde e o sistema da segurança social. Como ainda ontem dizia muito bem o Presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo, os utentes dos lares não deixam de ser utentes do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem também a obrigação de responder e quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde tem também a obrigação de dar assistência médica a todos aqueles que, estando ou não estando instalados em lares, têm a necessidade de assistência médica. E, portanto, esse trabalho em rede de médicos de saúde pública, médicos dos cuidados de saúde primários, médicos das unidades hospitalares, médicos ou as instituições de solidariedade social, temos todos de trabalhar em conjunto para responder da melhor forma a uma situação desta dimensão, porque nós nunca podemos ignorar que, sendo a população idosa uma população de maior risco, onde há maior concentração de população idosa, há obviamente um risco maior. Agora, o que podemos dizer às famílias portuguesas e devemos dizer às famílias portuguesas é que, tendo havido e existindo e indo continuando a haver, como é inevitável, situações de focos em alguns lares, esse não pode ser tido
como o padrão geral da situação nos lares, porque os números são muito claros relativamente a isso e, portanto, seria, obviamente, estar a criar uma situação de desconfiança nas IPSS, nas misericórdias, nas mutualidades, nos lares, na tranquilidade das famílias, estar a incutir uma ideia errada. Quando há uma situação, temos que responder a essa situação. E o que temos que continuar a fazer é prevenir que essas situações não se multipliquem. E convém sempre recordar o seguinte: o vírus não anda sozinho, nem aparece no lar através da canalização. É quem entra e sai do lar que transporta o vírus. E, portanto, isto implica uma enorme disciplina de todos aqueles que saem e entram nos lares. Pessoas que lá trabalham, pessoas que vão lá visitar, pessoas que vão lá fazer entrega de medicamentos e, portanto, essa disciplina tem que ser muito grande. Porque cada vez que essa disciplina se quebra, bom, obviamente aí abrimos a capoeira à raposa e depois, naturalmente, a raposa faz o que tem um efeito terrível num espaço confinado como é o dos lares, entre um conjunto de pessoas que são de elevado risco. Portanto, grande disciplina em todos aqueles que têm de entrar e sair nos lares, grande disciplina em todos aqueles que trabalham nos lares e confiança nas nossas instituições. E nós vamos continuar a trabalhar com as IPSS, com as misericórdias, com as mutualidades, para prestar esta assistência que é fundamental. Vamos continuar a fazer o investimento para reforçar o apoio domiciliário, para apoiar cada vez mais os idosos no seu próprio domicílio e não terem que ser institucionalizados, porque se podendo ser acompanhados no domicílio, diminui o risco, obviamente, de serem contaminados, e vamos continuar a trabalhar em conjunto. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me perguntar-lhe pelos vetos do Presidente da República à redução dos debates no Parlamento com o chefe do Governo. Acabou por ser um puxão de orelhas aos dois maiores partidos que tinham feito um acordo neste sentido. Está disponível para debater mais na Assembleia da República? Eu não comento, obviamente, aquilo que são os atos do Sr. Presidente da República relativamente a atos da Assembleia da República. Aquilo que o Primeiro-Ministro, os ministros, os secretários de Estado fazem relativamente à Assembleia da República é cumprir os seus deveres. Se os debates forem diários, lá estaremos diariamente. Se forem anuais, lá estaremos anualmente. E, portanto, nós, nessa matéria, dançamos conforme a pauta da música que nos for traçada. É isso que devemos fazer, porque o Governo depende da Assembleia da República. Portanto, não compete ao Governo dizer como é que a Assembleia da República se organiza. Relativamente ao novo modelo, que é um modelo que me parece mais exigente, de haver não só a fiscalização do Governo através do Primeiro-Ministro, mas também através, mensalmente, de debates especializados sobre cada uma das áreas, permitindo, obviamente, aprofundar mais o debate na área da administração interna, ou na área da saúde, ou na área da educação, ou na área da segurança social, porque, obviamente, com cada um dos ministros é possível aprofundar mais o debate do que é com o Primeiro-Ministro. Isso, eu creio que até é uma forma que pode vir a ser enriquecedora e espero que seja enriquecedora do controle parlamentar da atividade do Governo por parte da Assembleia da República. Está bem? Boa tarde a todos. António Costa